Bom dia! Bom dia, querida amiga, querido irmão, você querido ouvinte das manhãs com o Espírito Santo. Feliz terça-feira para você, terça-feira de bênçãos sobre a minha e a sua vida. Deus lhe abençoe. Vamos à palavra de hoje ao nosso coração que se encontra no livro do profeta Isaías, capítulo de número 30, verso de número 21, que nos diz assim: E os teus ouvidos ouvirão a palavra que está por detrás de ti, dizendo: Este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes nem para a direita, nem para a esquerda. Oh, aleluia! Deus, ele nos guia para nos colocar na direção e no propósito dele. O Senhor, ele muda a rota, muda a direção para nos alinharmos à vontade dele na nossa vida. Ele nos alinha à vontade, ao querer dele. Lembra de Saulo de Tarsis? Quando ele estava a caminho da estrada de Damasco, o Senhor teve um encontro com ele, Jesus o encontrou. E de perseguidor de cristão, ele passou a ser perseguidor de Cristo. A vida de Saulo ou Paulo de Tarsis mudou naquele instante, quando ele viu a Cristo. E aí, a sua vida já mudou? Você já teve um encontro verdadeiro com Deus? Pois é, nós precisamos muitas das vezes mudar a direção e ouvir a voz que está atrás de nós, nos direcionando, porque essa voz é a voz do Espírito Santo de Deus, é a voz de Deus, do próprio Deus, a nos guiar. Vamos à história de hoje? Mudança de direção. Enquanto eu caminhava pela rua, um carro parou ao meu lado. Com licença, companheiro, disse o motorista. Você pode me dizer como eu devo fazer para chegar na rodoviária, por favor? Certamente respondi. Para começar, você está indo na direção errada. Volte para o caminho de onde veio e encontrará a rodoviária no final da rua à sua direita. O motorista me agradeceu, deu meia volta e partiu. Ele não pareceu nem um pouco aborrecido por eu ter lhe dito que estava indo na direção errada. Se eu tivesse lhe dito para se arrepender no que havia feito de errado, talvez ele tivesse ficado confuso ou ofendido. No entanto, o arrependimento é exatamente isso. Não é um sentimento vago de tristeza ou remorso. É a determinação de que, de agora em diante, se quisermos uma nova direção, precisamos mesmo estar fazendo a conversão da rota. O motorista não lamentou a mudança da direção. Se ele tivesse me ignorado e seguido em frente, teria perdido seu tempo e nunca atingido seu objetivo. Entenda, a mudança não é para te desencorajar, é na verdade um sinal para você escolher os caminhos certos da vida. E aí, que mudança que você precisa fazer hoje? Que rota precisa ser mudada na sua vida? Que direção você precisa parar de tomar? Qual é a direção que você precisa seguir? Ela está sendo guiada por Deus? Se for por Deus, te traz paz, você entra por ela e canta o hino da vitória. Mas nós precisamos entender que a ação soberana de Deus, ela sempre vai nos guiar a estarmos tomando direções corretas, a estarmos no caminho correto, a vivermos novos ciclos debaixo da vontade do Pai, não do nosso querer. Porque muitas das vezes estamos olhando a situação aos olhos nossos de facilidade. O que é fácil para mim? O que é bom para mim? E não estamos ouvindo a voz de Deus que está nos direcionando. Não saia, não vá, não é o momento. Fique, permaneça, ainda que as coisas estejam difíceis para você, que você não veja saída. Mas o Senhor está te dizendo: ei, querido, se eu não mandei você ir, não vá. Mas se eu falei para você ir, feche os olhos e siga a rota e siga o caminho. Não é essa direção que muitas das vezes nós ligamos, entramos no carro, começamos a dirigir, ligamos o celular, colocamos uma rota no GPS. E quantas das vezes o GPS nos leva para uma rota errada? Você já passou por isso? Pois é. Assim como o GPS, nós também somos falhos. Às vezes vamos pegar algumas rotas que não estão na direção de Deus e vamos achar que está tudo bem, mas não está. Porque o Senhor não deu a direção, e se Deus não deu a direção, Ele não está ali para nos abençoar.
E se nós não somos abençoados por Deus, querido, podemos estar ali fazendo as coisas com a força do nosso braço, mas nós não vamos conseguir ter êxito, ter paz naquela situação. Quando Deus nos direciona, quando a palavra de Deus ela nos direciona, nós somos bem-sucedidos. Escuta aqui, ó, a palavra de Deus é um guia principal para a mudança de rumo. A palavra de Deus ela nos ensina que nós precisamos aceitar Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for através de Jesus. Eu louvo e exalto o nome de Deus, porque eu creio que o Senhor, Ele nos dá a direção. E quando nós ouvimos a voz dEle, nós entramos mesmo, verdadeiramente, para ser transformados por Ele. E tudo o que há em nós é transformado. Assim foi com Paulo. Assim foi com Paulo. Paulo foi transformado, foi mudado, teve o seu caráter transformado em Cristo. E foi um grande homem de Deus. Mesmo passando por tantas provações que Paulo passou, sendo açoitado, sendo preso, perseguido, ele não parou de escrever as cartas às igrejas, não parou de falar de Jesus, ele não tomou atalhos, mas ele permaneceu sem se desviar para a direita ou para a esquerda. Hoje, mesmo que tudo esteja difícil, permaneça. Fica no lugar onde você está. Porque se foi a direção de Deus para a sua vida, o Senhor vai dar condições para que você permaneça aonde Ele te plantou, aonde Ele te raizou, no bairro que você mora, no lugar onde você está, enfim. Livro do profeta Daniel, capítulo de número 2, verso de número 21, diz: Ele muda o curso dos acontecimentos, remove reis de seus tronos e põe outros no lugar. Deus, Ele é soberano. Deus, Ele está no controle da minha e da sua vida. E se for preciso, Ele muda o curso dos acontecimentos na sua história. Ele pode todas as coisas. Ele traz um novo ciclo. Ele traz uma transformação radical na sua vida. Basta que você abra o seu coração e entregue a tua vida nas mãos dele, sem se desviar do caminho para a direita ou para a esquerda, permanecendo na rota que ele colocou. E se por um acaso você pegou outra rota, como nós ouvimos na história, e está indo na direção oposta, Deus sempre vai ter um mensageiro. Deus sempre vai ter um mensageiro nessa terra para fazer com que você volte para a rota certa, ou o Espírito Santo de Deus mesmo falará ao teu coração. Fica com essa mensagem hoje, porque eu creio que todos nós somos chamados por uma boa obra e que Deus hoje, Ele está trabalhando na sua história, no seu destino, para te trazer os novos ciclos, se você permanecer no querer e na vontade dEle. Beijinho no seu coração, da Bispa Kellen, que ama você de montão. Shalom Adonai.